A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Você sabia que objetos como vidros, latas, agulhas e outros perfuro-cortantes podem causar acidentes graves com os garis? Para evitar riscos, sempre embale esses materiais em garrafas PET ou caixas resistentes, bem lacradas e identificadas como lixo perfurante. Assim você protege a saúde dos trabalhadores e contribui para uma cidade mais segura. Faça a sua parte. Descarte correto é cuidado com a vida. Uma campanha da Vital Engenharia, cuidando da nossa cidade e de você. Fez um story e quase virou manchete de jornal? Curtiu o post e não viu o post? Deu match no app e bateu no carro da frente? Na boa, celular e direção não combinam, né? Viva pra contar e postar sua história. Trânsito seguro é top trend todo dia. Campos curte quem respeita o trânsito. Uma campanha da Prefeitura de Campos. Gente, 8 horas e 26 minutos, voltamos com o Folha no Ar, vamos até meio-dia. Não, sério mesmo, porque pra gente falar de tudo, internamente a gente tá conversando aqui e assim, já tem um movimento feito ontem, uma mudança na lei da ficha limpa, já tem também uma ação do Alexandre de Moraes com relação ao Eduardo Bolsonaro, em que colocou foi a citação dele por edital. Eu nem sei o que é isso, claro, sou leigo, depois quero saber. E a gente está aqui conversando com um jurista, um criminalista que é não só professor universitário, mas também é membro sênior da Escola Brasileira de Atuação em Tribunais Superiores, ou seja, numa sustentação oral, pode chamar doutor Antônio, que ele dá nó em pingo d'água, e ele faz Alexandre ficar de cabelo arrepiado. Não falei qual Alexandre, tá? Então, olha lá aí, Xandão, deixa eu de fora aí dessas tretas aí. Bom, mas voltamos aqui com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem, consórcio do Cicobi Fluminense, com o Folha no Ar de hoje, abordando aqui esse tema da condenação do Bolsonaro e do núcleo crucial da trama golpista, como ficou definido pelo STF, na peça que o Paulo Gonet montou pela Procuradoria-Geral da República, ofertando aí a denúncia dessa tentativa de golpe de Estado no Brasil. Tem gente que diz aqui assim, que não houve golpe, e aí conversando com os especialistas, analistas políticos, de que só não houve golpe porque Biden era presidente dos Estados Unidos. Se Trump é o presidente dos Estados Unidos, o golpe seria consumado. A Marinha e o Exército também não aderiram ao que seria, então, aquela trama. Isso também dificultou. Mas há quem diga sim, de analista político, não eu, né? Mas que essa passaria do campo de tentativa para a realidade. Bom, meu caro Antônio Carlos Filho,
como nós falamos no primeiro bloco, sobre todo o trâmite, condenação, e aquela pergunta, a preocupação de muita gente por conta exatamente do Alexandre de Moraes ser o relator do processo, uma vez que ele é peça e muito importante do processo. No punhal verde e amarelo, em 12 de dezembro de 2021, foi a posse a diplomação de Lula, né? 31 de dezembro, né? Aquela diplomação. E aí, em dezembro de 2021, havia a movimentação, vamos colocar em prática ou não? Que é o plano punhal verde e amarelo, que, entre outras coisas, sequestraria o Alexandre de Moraes, mataria, esquartejaria e penduraria os pés. Meu Deus do céu. Enfim, os chamados kids pretos, né? Que fariam, que executariam essa... Enfim, tá tudo isso na base hipotética hoje, né? Ficou assim desse jeito, graças a Deus. E aí eu te pergunto agora, depois de todo esse fato julgado e você esclarecendo aqui pra gente que a possibilidade de descondenação nesse caso e comparação com a Lava Jato é zero, é nula, justamente porque o próprio Supremo, a Corte já decidiu isso lá atrás, a gente parte para outro caminho agora, passo a passo para a absolvição por recurso da defesa. Você me explicava aqui, e eu tenho conhecimento, pequeno, claro, evidente, de que embargo declaratório, para muitos, ele é assim, vamos ganhar um tempo com esse embargo declaratório. Embargo declaratório é algumas inconsistências no voto, né, nas declarações, enfim, algumas incoerências ali, e tenta divergência, enfim, tenta pegar naquelas falas ali e ganhar um tempo, ou até mesmo, quem sabe, reverter a situação. Mas você falou para mim, embargo declaratório tem aí, às vezes, poder muito, muito maior do que só ganhar tempo. Você me explicando aqui. Quais os próximos passos que você imagina em que a defesa, e você já deu uma roçada nesse assunto lá no bloco anterior, eu digo a defesa, mas, né, no plural pode Sim. ser também, e que tem casos ali que o STM vai julgar, que é o Supremo Tribunal Militar. Né, que são os ex-comandantes, aquela turma das Forças Armadas. Mas no caso principal, que é o Bolsonaro, e que é talvez o intuito maior, popular, os outros, né, se forem condenados ou não, talvez a população nem se preocupe, não há também nenhuma pesquisa envolvendo isso. O que existe é pesquisa envolvendo se Bolsonaro deve ou não ser condenado, aquela coisa, ou absolvido, enfim. Quais os próximos passos agora das defesas? Cláudio, o processo, e às vezes a gente só vê o que aparece, a população de modo geral só vê o que aparece na mídia, na televisão e tal, mas um processo como esse, com a quantidade de réus, com a quantidade de interesses envolvidos, ele sempre tem muito movimento, muita movimentação. Tanto que, do julgamento para cá, já houve uma quantidade de petições, seja petições de dia a dia para visitas ao Bolsonaro, para questões de saúde, seja petição da defesa do Mauro Cid, por conta da pena ter sido a menor de todas, em virtude da colaboração premiada, né? É um reflexo da colaboração premiada, e aí logo a defesa do Mauro Cid peticionou pretendendo que já se reconheça a extinção da pena dele. Existe um fenômeno no direito chamado detração, que é a possibilidade de você descontar na pena final as restrições, né, o tempo de restrição que já foi vivenciado no curso do processo. Então a defesa dele peticionou nessa direção, e isso a princípio foi indeferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que sugeriu então que se aguarde o trânsito em julgado para que então haja deliberação sobre isso, sobre devolução de passaporte, sobre o fim do monitoramento eletrônico. Me parece que ele está submetido ainda ao uso de tornozeleira, e a própria restituição de bens, a bens dele apreendidos, enfim, isso tudo seria depois, e também, é claro, a detração. Então,
já houve essa movimentação. E o que a gente tem de próximos passos assim procedimentais? O STF vai divulgar o acórdão, né? Então a gente assistiu os debates e os votos resumidamente lidos, mencionados ali. Os ministros fazem um ajuste escrito até naquilo que prepararam e isso é divulgado. No tempo do mensalão foram 8.000 e tantas páginas. Tudo bem que a quantidade de réus era maior. Então acho que aqui a gente virá com menos. Mas ainda assim certamente vai ser algo volumoso. O tempo de fala mesmo dos ministros já sugere que os votos serão longos. Publicados os votos, caberá embargo de declaração, como você bem disse, esse recurso, os embargos de declaração, eles são um recurso de aplicação específica. No direito a gente chama de fundamentação vinculada. Traduzindo para o português de dia a dia, isso significa assim, eu não recorro com qualquer tese que eu quiser. Ele tem teses específicas que a lei me permite usar esse recurso. Então, os embargos de declaração servem para que você questione uma contradição, e aí não é uma contradição com as provas, é uma contradição no texto da decisão. Quer dizer, no parágrafo primeiro você diz que é azul, no final você termina dizendo que é rosa. Não pode, há uma contradição. Então, a contradição só no texto. Contradição, omissão, ambiguidade, alguma obscuridade. Então, realmente é um recurso de uso limitado, mas que a expectativa toda da comunidade jurídica é que haja nesse processo, né, vozes diferentes de juristas tratando desse caso. A expectativa é de que haja embargos de declaração, seja com o objetivo unicamente de se ganhar algum tempo, seja efetivamente com o propósito de sanar alguma contradição, alguma omissão, que é até, de certo modo, possível de acontecer por força do volume da coisa, né? Então, não é incomum que num texto desse tamanho haja algum tipo de problema. Passada essa fase dos embargos de declaração, há um debate hoje aceso sobre a possibilidade de outros embargos, os chamados embargos infringentes. Esses também são um recurso de propósito específico. Para que servem os embargos infringentes? Eles servem para que se discuta se o voto vencido ou se um voto vencido deve se tornar vencedor. É isso. Então, um determinado caso é julgado. O réu, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está lá 2-1. Né? A defesa, aquele voto 1 favorecia a defesa, o voto minoritário. E há o desejo de se ver que aquela matéria que foi acolhida pelo voto vencido seja acolhida por todos. E aí, obviamente, que não adianta se submeter ao mesmo grupo. Então, os embargos infringentes, eles, se viáveis forem ou se viáveis fossem, eles iriam fatalmente para o plenário, e aí o plenário apreciaria as divergências lançadas pelo ministro Fux. Por isso é que o fato dele ter divergido, né, embora ele tenha ficado vencido, o fato dele ter divergido gerou alguma animação nas defesas. Porque abre caminho, e como a divergência foi ampla, ou seja, ele divergiu em competência, divergiu em preliminares como o documento dumping, que a gente falou mais cedo, né, que seria um cerceamento da possibilidade da defesa agir por causa do volume de documentos, divergiu em praticamente tudo, né? Só não divergiu na dosimetria, porque sobre ela ele se absteve, entendendo que ele tinha se manifestado por absolvições. Quase tudo poderia ser devolvido ao plenário, se os embargos infringentes se mostrarem viáveis. Me parece, e esse é um ponto de divergência na comunidade jurídica, mas me parece que no Supremo haveria baixa viabilidade disso ter sucesso, porque as vozes mais firmes são no sentido de que seria necessário pelo menos 2 votos vencidos, e não um só. Né? Então, como só tivemos um ministro vencido, isso não daria base para embargos infringentes. Acho que vai ser essa a posição que a gente vai acabar assistindo. Claro que aqui é um exercício de futurologia, né? É uma aposta, mas assim, me parece que é isso que vai acabar acontecendo. Só quem adivinha o futuro que eu conheço é Edmundo Siqueira. Conhece Edmundo Siqueira? Edmundo mandou aqui, inclusive, um abraço para você. Fera no direito penal. Nogueira, se você precisar, pode procurar ele aí. Não, espera eu só procurar ele para tomar café, tomar uma cervejinha, uma coisa assim. Edmundo Siqueira deve estar puxando seu saco também aqui, que é aluno lá do Uniflu. Tô falando. Então, os embargos chamados infringentes podem levar à votação no plenário. No plenário, mas, como você disse, a possibilidade de acontecer
teria que ser no mínimo de 2 votos. Isso é o que tem havido mais concórdia. Isso não há disposição escrita sobre isso. Quer dizer, a lei não diz que tem que ser um voto, 2. Mas a interpretação que parece que vai prevalecer é essa, no sentido de que seriam necessários pelo menos 2 votos de divergência. E aí, superados os embargos de declaração e a discussão sobre o cabimento ou não dos embargos infringentes, mais cedo ou mais tarde teríamos então o trânsito em julgado, que é aquela ferramenta do direito que põe uma pedra naquele assunto do ponto de vista do judiciário, né? Ou seja, em algum momento o processo tem que se encerrar, e o trânsito em julgado é esse fenômeno. Daí em diante iniciaria o cumprimento das penas. Hoje também a projeção que se tem pela idade do presidente Bolsonaro, pelas peculiaridades de saúde, especula-se também num exercício de futurologia que o caminho provável é que se reconheça em favor dele a possibilidade de prisão domiciliar, que não seria nada fora do padrão, tanto porque a lei expressamente permite para todos nós, né, a lei de execução penal trata da possibilidade de prisão domiciliar quando há problema de saúde, quando há idade avançada. Para mencionar um caso aqui antigo e de gravidade relevante, Roger Abdelmaci, um médico, né, acusado de crimes sexuais. No caso dele, a certa altura, se reconheceu a possibilidade de prisão domiciliar. Então, isso é algo previsto em lei, algo tranquilo, e que o STF recentemente fez em relação ao processo do ex-senador e ex-presidente Collor. Então, me parece mas que no caso o petista está me falando aqui, mas Lula não foi assim, ele ficou preso quase 2 anos, não foi? Ficou, não lembro se todo esse tempo, mas ficou preso 2 anos? Não, ele ficou preso um bom tempo. Por um bom tempo. Eu não me recordo se lá naquele caso chegou a haver esse pedido. Então, assim, a prisão domiciliar não é uma benesse de cargo. Ela é uma ferramenta disponível de acordo com a sua condição de saúde, de idade e tudo mais. E se a defesa entrar com recurso? Se houvesse pedido, Se houver o pedido. Se não houver, segue o trâmite legal ali da condenação. Segue o trâmite normal. E Bolsonaro tem apresentado, inclusive ontem, de novo, parece que é um soluço que ele tem, enfim, e não se sentiu bem. E ele tem 70 anos, né? Então tem já a idade avançada para esse tipo de... E no âmbito do Congresso, o que se tem discutido... Aí desculpa, sim, claro. Eu quero entrar nessa anistia, mas eu gostaria de saber de você o seguinte: só existe esses 2 caminhos? Existe outra... Em relação à defesa apresentar... de mecanismo jurídico? De mecanismo? Me parece que sim. Como disse mais cedo, o PL, por exemplo, fez um movimento por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade em que ele discute a interpretação do artigo 5º e que, no fundo, o que se quer nessa ação é gerar efeito para esse processo aqui. Mas de ferramenta jurídica para dentro do processo, só existem essas disponíveis, os embargos de declaração e, eventualmente, embargos infringentes, se entender, então, que eles seriam cabíveis. Já há aí nas especulações em torno das defesas, de que também a defesa do Bolsonaro procuraria a intercessão de cortes internacionais, de cortes de direitos humanos, em especial da Corte Interamericana. É uma medida, vamos dizer assim, abstratamente possível, né? O Brasil já foi diversas vezes, infelizmente, submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Digo infelizmente porque toda vez que isso acontece é sinal que houve alguma violação a direitos fundamentais aqui. Mas essa providência não é uma providência, Cláudio, com efeito direto sobre o processo, direto e rápido. Então, para você ter uma ideia, não tem muito tempo, talvez, a memória pode estar me traindo, mas talvez tenha sido esse ano, que se deu efeito ao caso da favela de Acari, que é um caso do início da década de 90 e que foi submetido à Corte Internacional. Então, assim, a Corte Interamericana. Então, a Corte Interamericana ela não é um ente revisor das decisões do STF, né? Ela analisa se o Brasil, como país, como Estado, violou direitos assegurados pela Convenção Americana de Direitos Humanos ou não. Mas não numa revisão direta, para dizer, olha, o que vocês condenaram eu estou absolvendo, algo assim. Ela não é, ou seja, não é uma quarta instância do processo. Então, por mais que se possa levar as discussões desse processo aqui para lá,
acho difícil isso ter um efeito direto. Não, perfeito. Lula ficou preso, porque senão, que soberania é essa? Não é? Exato, por um problema até de soberania. Não é verdade? Aqui, ó, Lula ficou preso 580 dias. São quase 2 anos. Quase 2 anos. 1 ano e 214 dias. Quase 2 anos. Aí, também agora não cabe aqui, eu não lembro, você também não consegue lembrar, evidentemente, como que foi esse processo dele, com idade, né? Se for por idade, ele poderia ter prisão domiciliar. Mas aí eu acho que teria que usar a tornozeleira. Se tem prisão domiciliar, né? Sim, a tornozeleira acaba sendo utilizada. E ele não aceitou usar. Eu confesso ele não que aceitou usar. A memória não me... Ele falou que não era pombo, não era não sei o que, para usar a tornozeleira, não. Que podia prender. Ele não aceitou. Ele bateu de frente lá com a coisa. Isso, politicamente falando, há muita análise sobre isso. Um ex-presidente sendo julgado e encarando a corte, e um outro chamando a corte para ser vice-presidente dele. Enfim. O próprio Bolsonaro dizia no cercadinho que o judiciário brasileiro era corrompido, 50 milhões de dólares, não sei o quê, e depois foi perguntado sobre isso, falou que aquilo era coisa de momento que falou. Se sou eu que falo isso, aí sim, Edmundo, eu ia ter que chamar o doutor Antônio para me defender. Antônio, então agora, nessa questão do STM, deixando um pouquinho a parte dos que a gente comentou, e principalmente o caso de Bolsonaro, o que pode acontecer com os militares caso eles percam aí a sua patente? Eles tem algum outro tipo de punição? Perdem os privilégios que tem de ficar em cela especial? Como é isso? O efeito toca mais a isso, né? A perda da patente pode gerar impacto na forma como vai ser cumprida a pena, e todos, você mais cedo falava aqui das penas, as penas são todas altas, todas, né, ali de 16 anos em diante. Então, o que vai ser submetido ao STM é isso, não é uma revisão do que o STF julgou, claro, mas tão somente esse efeito ligado à carreira, à perda da patente e com ela a eventual perda de garantias ligadas à função desempenhada por eles. E o cascalho, né? Claro. O efeito financeiro disso. E o efeito financeiro. E que não é pouco, e que a gente sabe muito bem como é que funciona no Brasil, né? Até os filhos de militares, aquela coisa toda que não se casam até para continuar recebendo a pensão. Bom, mas vamos lá. Edmundo tá com a pergunta aqui para você. Edmundo querendo te botar na furada aqui depois de conseguir fazer uma média lá. Quando é que é a prova agora? Aqui, ó. Como Antônio vê a posição considerada política do STF e muitas vezes assumindo um papel que o legislativo deveria ocupar. Isso aí tem sido constante, né? Uhum. No próprio julgamento também de internet, dessa coisa toda de marco legal da internet, enfim. Muitas vezes assumindo um papel que o legislativo deveria ocupar, legislando. Barroso, em entrevista recente, disse que isso ocorre por uma Constituição muito ampla e pela omissão do Congresso. Concorda? O STF precisa ser menos participativo na vida política do país? Cláudio, essa questão é uma questão mais ampla e alvo de também já há algum tempo de cuidado da comunidade jurídica, né? Da posição do STF e da participação do STF em uma série de pautas. E de fato, Cláudio, o que acontece no Brasil é que há, por vezes, a ausência de manifestação do legislativo, que seria a casa adequada, o poder adequado para tratar de determinadas matérias, e com isso o STF acaba se vendo quase que obrigado a se arvorar muitas vezes em determinados temas, e aí nem estou dizendo aqui de temas necessariamente penais, mas enfim,
pautas maiores, e um exemplo aqui, talvez sem grande polêmica, greve do funcionário público, que não havia regulamentação, não há regulamentação feita pelo Congresso, e que o STF já há muitos anos precisou tratar desse tema. Então, de fato, esse vazio deixado pelo Legislativo, e essa expressão foi usada pelo ministro Barroso na entrevista a que o Edmundo fez referência, esse vazio acaba dando esse espaço que não há vácuo de poder, né? Alguém precisa preencher o vazio, e aí o vazio acaba às vezes preenchido pelo STF. É claro que a gente nunca vê isso como saudável, e me parece que nem a Corte vê isso como saudável. Mas, veja, Cláudio, se há, por um lado, uma participação mais presente do que o que seria, vamos dizer, ideal, por outro, me parece que isso sempre ocorrerá em alguma medida. Por quê? Porque há pautas que são antipáticas do ponto de vista político. Então, vou soltar aqui para falar, já que Edmundo provocou na polêmica, por exemplo, discussão sobre aborto, discussão sobre pautas ligadas à proteção de direitos humanos da pessoa presa, que é uma pauta cara a quem é criminalista, mas que politicamente, qual candidato se elegeria dizendo: se eu for eleito, né, as prisões vão melhorar, elas terão, os presos terão dignidade, né? Isso é uma pauta que escapa aos cargos eletivos, e que muitas vezes quem tem cargo eletivo corre dessa pauta até para não entrar em desagrado com nenhuma base. E de modo, então, que eu estou dizendo que, em alguns casos, fatalmente, me parece, acabará havendo esse vácuo, porque haverá um desejo da política de não se imiscuir naquilo, e aí, assim, deixa-se para que o judiciário resolva, seja o STF, seja outro plano do Poder Judiciário. Aí é aquela história, né? De repente, poderia se criar um regimento, uma forma de o STF ou o STJ, talvez, mas o STF é constitucionalista, né? Então tem que ser o STF, né? Sim. Mas como é que eu já estou aprendendo? Tá vendo? Eu tô chegando aí, né? O encanto do direito é isso, cara. É você pegar, igual você me explicava aqui, alguns processos aqui, de assim, um dia faltando para prescrição, o juiz dá uma sentença aí, zera, volta a contar os 5 anos de novo. O encanto do direito é esse, é você ver uma coisa de um jeito e eu olhar a mesma coisa e ver de outro, né? Então é fantástico. E assim, de repente, sei lá, criaria-se um mecanismo de pautas como essa, talvez ser passadas para evitar o desgaste do judiciário e ficar nesse ativismo também que a gente está vendo aí. A regulação da internet é colocada como ditadura por alguns. Sim. Mas então quer dizer, o rádio é regulado, certo? Será que se eu chegar aqui agora e esculhambar o coreto aqui, falar alguma coisa, primeiro eu vou perder o emprego, tá, beleza. Mas o grupo perde, no caso a Folha, pode perder a concessão. Sim. Então, existe ditadura? Não, existe uma regulamentação. O que tem de dificuldade? Porque você pega uns caras que tem aí, e não estou falando de direita e esquerda, pelo amor de Deus, tem dos dois lados. Os caras propagam fake news de tal forma que coloca a vida das pessoas em risco. Isso não tem que ter uma regulamentação? É tão óbvio isso, né? Parece tão... E acho que é um assunto, por todas as características dele, que o legislativo é que é o ambiente ideal para se tratar. Agora, veja, é isso que a gente falava. Se o legislativo, diante do assunto, também não o enfrenta, por questões variadas, até pela própria tramitação, às vezes você tem uma sequência de emendas e o projeto, outras coisas vão assumindo a prioridade lá na pauta do legislativo, e aí se o legislativo não enfrenta, alguém tem que enfrentar, porque os problemas batem à porta do direito o tempo todo e o judiciário também não pode deixar de os resolver, né? A gente tem no direito essa máxima de que o juiz não pode dizer, isso aí eu não julgo porque não tem lei, né? É necessário enfrentar a matéria, desde a primeira instância até o STF. Mais umazinha do milhão. Vamos lá. O que a anistia, se for aprovada pelo Congresso, sobrepõe a decisão do STF?
a anistia, ela é uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, uma ferramenta em que o Estado brasileiro está dizendo que aquele fato está perdoado, né? E por isso, então, daí se extraem... Seria a ideia, Cláudio, isso implementado, né, essa decisão condenatória ela perderia o seu efeito de cumprimento de pena, por exemplo, né, porque o fato estaria anistiado. E veja, isso me parece não, a Constituição diz que cabe ao Congresso, cabe ao Legislativo deliberar sobre isso. É claro que qual é o limite desse poder previsto pela Constituição, isso acaba retornando ao STF para que o STF decida, porque é ele o intérprete final da Constituição. Mas que cabe ao Congresso anistiar quem quer que seja, em qual caso, qual fato que seja, na verdade, isso não há dúvida, isso é texto da Constituição. Mas no final volta para o STF. Então, se o Congresso aprovar hoje uma anistia total e restrita, como principalmente lá o governador de São Paulo quer, ela tem que ir para o Congresso, para o STF votar também? Ela não vai se submeter por automático ao STF, né? Ela produz efeitos por si. Mas eu não tenho dúvida que na polarização que temos hoje, se isso fosse à frente, no outro dia nós teremos partidos de oposição a essa pauta, levando a matéria ao STF pelo mecanismo de controle de constitucionalidade. E aí o STF vai ser chamado a decidir se é possível ou não anistiar. Vai ficar nesse lenga-lenga aí. Pô. Mas o plenário, né? O plenário vai decidir se é Mas possível. Mas aí é o plenário. Ah, que nós já falamos aqui, tem hoje uma parcial de 8-3. Isso. Sabe? Quer dizer, em outras matérias. Em outras matérias. Olha que situação. Enfim. E, cara, que é o direito. É esse que é o encanto do direito. Faltam 4 minutos para a gente fechar. Tem um outro tema. Eu não sei se ficou alguma coisa assim. Claro que se deixar, você tem muito mais argumento, muito mais, né, conhecimento para passar. Mas eu acho que basicamente é o que a gente consegue. Se você tiver algum outro detalhe, fica à vontade. Mas tem um outro assunto que eu pautei aqui, que a gente pautou para falar, sobre a questão dessa legítima defesa. Aconteceu um caso em Campos, e eu repito, não vamos falar sobre o caso em si, mas vamos falar sobre o fato da legítima defesa, que pode acontecer com qualquer um de nós. O que é legítima defesa sem extrapolar a ação de proteger a nossa casa, o nosso lar, a empresa, a família, o nosso patrimônio? Até onde eu posso ficar tranquilo em uma eventual utilização de algum mecanismo, de algum equipamento de força, ou arma, ou o próprio punho, sei lá, para manter a minha família protegida, o meu patrimônio protegido, porque tem o cometimento de excessos, em vários casos, não estou citando mais o caso de Campos, mas tem excessos em que são cometidos, e aí se perde essa premissa de que você está defendendo ali, está em legítima defesa. Basicamente, o que a gente pode entender como legítima defesa? Então, Cláudio, eu vou responder a sua pergunta atento aqui à audiência, então vou abrir mão do juridiquês para tentar ser, né, o mais claro possível. Não vou falar dos requisitos e tal, como se fosse na sala de aula. Então, qual é a ideia assim, de legítima defesa? E me parece que boa parte da população tem uma ideia deturpada sobre o Instituto. Por quê? Porque a gente enxerga a legítima defesa como uma autorização para o contra-ataque, né? Perdendo de vista até o nome do Instituto. Então, né, eu estou num bar, te dou um soco por alguma divergência e você acredita que pode, depois de eu ter te dado esse soco, ir lá buscar uma cadeira e me dar uma cadeirada em revanche àquele soco, imaginando estar em legítima defesa, e definitivamente esse cenário não é um cenário de legítima defesa. O que é que a nossa legislação nos autoriza? Ela não nos autoriza a fazer justiça com as próprias mãos. Ela nos autoriza a defender um direito nosso ou um direito de um terceiro, um filho, um irmão, um estranho. Esse direito pode ser a vida, pode ser a integridade corporal, pode ser patrimônio, enfim, qualquer bem interessante ao direito. E é requisito imprescindível que haja uma agressão a esse direito e que haja uma agressão injusta.
Portanto, se o oficial de justiça chega à minha casa para cumprir uma ordem de despejo, eu não posso tirar ele de dentro da casa a soco, chute e pontapé ao argumento de legítima defesa. Porque, embora haja uma agressão aos meus direitos, porque eu estou sendo ali tolhido das coisas, mas é uma agressão justa, permitida pelo direito. Então, o requisito fundamental da legítima defesa é a existência de um ataque a um direito meu ou de alguém, mas que seja um ataque injusto, não amparado pelo direito. Bom, além disso, de haver esse ataque precisa continuar existindo durante a minha reação. Daí não ser um direito de revanche. Né? Ou seja, a lei fala de agressão atual ou iminente, agressão que está acontecendo ou que está prestes a acontecer. A agressão passada não autoriza. Às vezes a gente vê na internet, as pessoas compartilham um vídeo lá de um camarada que está numa moto, aí alguém subiu na moto e o roubador da moto está indo embora. E aí depois, já que ele está indo embora, vários tiros são disparados pelas costas daquele roubador. Veja, há ainda, naquele momento, uma agressão ao patrimônio, porque a moto está sendo levada embora. Mas não há mais agressão, por exemplo, à vida. Né? E aí a dúvida e esse é o outro requisito, o requisito de proporcionalidade. Ou seja, quando eu atiro contra alguém, há, no mais das vezes, um ataque à vida daquela pessoa contra quem eu estou atirando. E aí eu preciso colocar de um lado da balança o que eu estou atingindo, nesse caso a vida, e o que eu estou protegendo, nesse caso o patrimônio. É razoável, para proteger patrimônio, sacrificar a vida? Me parece que é razoavelmente claro perceber que entre vida e patrimônio, a vida prevalece sobre o patrimônio e que aí estaríamos diante de um excesso na extensão e na intensidade da reação. Nessa aí eu tiraria 10. Se você me... Cara, assim, não, você consegue de forma assim, muito categórica explicar pra gente que é leigo como que a possibilidade ampla, e eu diria quase que restrita, talvez, do direito oferece a gente, né? Você fala, e eu me lembro aqui de um exemplo que a gente pode dar também vários exemplos. Você falou da moto, fantástico. Do cachorro, você está passando na rua de bicicleta aí, o cachorro parte atrás de você, você para e dá uma pesada no chão assim, faz um barulho, o cachorro vai embora. Você vai pegar a bicicleta e vai atrás do cachorro de novo. Aí não é legítima defesa, aí você já passou por um contra-ataque, seria isso? Exatamente. Olha que doideira. Então, é simples, não é doideira, é simples, né? Mas aí, no sentido de entender a lei, olha como é que muda toda uma situação, né? Você falou, Cláudio, que ia acabar passando pelos bancos do curso de Direito, que estava animado com essa pauta, e esse tema que você tocou do cachorro, cai direto em concurso público, porque aí, curiosamente, o direito enxerga esse fato não mais como legítima defesa, como chamado estado de necessidade. Porque como é um animal, não é uma pessoa me agredindo, né? É um ato da natureza, contra o ato da natureza eu também posso reagir, mas com o objetivo de proteger um direito. E aí a lógica é mais ou menos igual, claro que há diferença nos institutos, mas a lógica precisa continuar havendo a situação de perigo. Se o perigo já cessou, eu não posso mais atuar para, como você disse aí, para correr atrás do cachorro, para dar uma pedrada, qualquer coisa desse tipo, né? Acabou o perigo, acabou o problema ali, aí você vai ver com o dono do cachorro se ele prende o cachorro. Aí é outra história. Cara, que sensacional te receber aqui. Espero que você também tenha gostado e que a gente possa criar esse vínculo para que sempre você esteja aqui trazendo e nos emprestando facilmente aí o seu conhecimento. Claro que aí, como eu disse mais cedo, independente de posição política, e nós conseguimos fazer, você conseguiu fazer isso muito bem, a gente vai poder debater um pouco mais hoje sobre as possibilidades que são questionadas numa roda de conversa, num grupo de bate-papo, enfim, em qualquer lugar ou num debate, né, onde a gente possa acrescentar aí conhecimento e conteúdo para uma discussão sempre saudável, sempre uma conversa no sentido realmente da essência da democracia, porque democracia, cara, assim, é uma luta diária, você não pode esmorecer para a gente manter a nossa democracia. E se é ruim com a democracia, você imagina sem ela.
seguramente nós não estaríamos aqui fazendo esse programa hoje se tivesse havido um golpe. Não estaríamos mesmo. Não está. Eu já postei outro dia, doutor, uns documentos que eu achei aqui nos arquivos da Continental, que é a rádio que dá origem à Folha. E não é de muito tempo não, de 80 e pouco, acho que foi 84, por aí, de uma planilha só com uma música, e ali especificando qual era a música, qual era o intérprete, a letra da música e um carimbo do Departamento de Censura da Polícia Federal de Campos. Olha que loucura. Para eu tocar uma música na rádio, primeiro eu tinha que levar lá no Departamento de Censura. Aí quando foi agora, a gente tem um aparelho aqui que chama ele de censurador. E eu fui numa reunião com uma ministra uma secretária de radiodifusão do Ministério das Comunicações. Eu falei, mas a gente, no nosso censurador lá, a gente grava 90 dias. Você tem o quê lá? E censurador. Não fala isso não, meu filho, nunca. Você tem um gravador de programação. Achou ruim de falar. Porque são pessoas mais antigas e que são, que viveram essa ditadura terrível que a gente viveu. Então, eu vejo pessoas defendendo a AI-5 sem saber nem imaginar o que é aquilo. E nem sequer se presta a mínima honradez de pesquisar ali um pouquinho. Então, fico muito feliz com sua presença, contribuição e honrado por poder te conhecer também. Obrigado por hoje. Cláudio, alegria minha. Eu quero agradecer o espaço. Acho que, como você bem disse, nós cumprimos uma tarefa espinhosa, que é tentar tratar desse assunto por uma perspectiva mais técnica, ainda aqui, né, que falando, claro, traduzindo tudo para o bom português, mas tratar da coisa da maneira mais objetiva possível, sem ir às paixões, porque, como eu disse no início, eu fecho falando isso, acho que a polarização, esses excessos que por vezes a gente vê dos dois lados, eles acabam tendo, entre os vários efeitos negativos, a impossibilidade de se falar com tranquilidade sobre um tema que poderia ser perfeitamente conversado, sem que isso precise soar como uma paixão no sentido A ou B. Quer dizer, do mesmo jeito que o narrador do jogo de futebol pode vibrar com os 2 gols sem estar torcendo para nenhum time, também quem é do direito tem que poder falar do aspecto jurídico de um julgamento como esse, que é um julgamento, claro, relevante para todo o país, sem, com isso, ser taxado de partidário de um lado ou de outro lado. É uma análise que pode e que precisa ser feita. Eu acho que é relevante para a população, então fico muito satisfeito. Eu, como professor e como advogado, sempre tenho o interesse em aproximar a comunidade como um todo de aspectos jurídicos, que acho que isso é proveitoso para todos nós. Quando a população sabe mais de seus direitos, entende mais como as coisas funcionam, isso é saudável. Não tenha dúvida. E é isso que é o nosso papel também, um deles, né? É levar conhecimento para essa gama de ouvintes. Bom, conversamos ao vivo aqui com o Antônio Carlos Filho. Qual o arroba? Eu ontem não achei seu arroba, rapaz, aqui no Face, ou enfim. Arroba Antônio Carlos Filho, ADV. Lá no Instagram. No Instagram. Rapidinho coloco aqui também, para quem está nos acompanhando aí. Mais uma vez, obrigado aí pelo carinho de estar aqui com a gente, Antônio Carlos. Antônio Carlos Filho, ADV. Vou colar aqui e a gente fecha o programa de hoje, né? Agradecendo a você também pela audiência, por estar aqui seguindo, está aqui logo aqui na frente aqui. Já vou seguir você lá também e colocar o seu arroba lá. Quem quiser e precisar, se for o caso, pode procurar aí ou trocar uma ideia com ele aqui no direct, enfim. Tô arrumando mais serviço para você aí, se você pode. Calma aí, deixa eu colar aqui. E a gente volta amanhã, gente, a partir das 7 horas da manhã. Quem vai estar aqui com a gente amanhã é a secretária de Educação de Campos,
Tem uma mudança aí no plano de cargo e carreira, tem uma mudança também na questão do recesso de meio de ano. Vai tirar o recesso dos professores? Não vai tirar o recesso? O que é que vai mudar? Amanhã, Tânia Alberto, nossa convidada aqui do Folha no Ar. 9h09. Fechamos por hoje, a gente volta amanhã. Então, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com apoio do Cicobi Fluminense, consórcio do Cicobi Fluminense. Você sabia que o Cicobi Fluminense